Bom dia, oitavo. Hoje nós vamos fazer a correção de algumas páginas do livro, das páginas que eu já passei para vocês irem fazendo, nós vamos corrigir hoje. Apesar que alguns ainda não me mandaram essas tarefinhas, mas quem já me mandou, eu já olhei, já dei o visto ali. Parabéns para quem já me mandou. Bom, vamos corrigir então a página 33 agora. 33 primeiro, tá? A primeira pergunta. Os holandeses permaneceram no Brasil em Pernambuco de 1630 até 1654 e tal e tal. A resposta correta que vocês precisam marcar, deveriam ter marcado aí no livro, é a letrinha E, né? Então, tiverem Maurício de Nassau, a maior figura holandesa no Brasil, pois foi ele quem reorganizou a vida econômica após ter garantido a ocupação do território, certo? Então, a letra E, marca lá. 2. De que maneira o povo judeu foi favorecido com a presença holandesa aqui no Brasil? Vocês lembram que quando Nassau veio para cá, ele é protestante, né? Era protestante calvinista. E aí, então, ele não tirou oficialização, né, do catolicismo aqui do Brasil. E com isso, então, muitos judeus que viviam na Holanda e haviam fugido de perseguições religiosas que ocorreram em Portugal naquele período, com o domínio holandês aqui no Brasil, muitos dentre os perseguidos tiveram essa oportunidade de vir para o que se tornaria o Brasil holandês, como ele ficou conhecido, né? Segundo os registros oficiais, existiram duas comunidades judaicas no Brasil durante esse período. Então, essas são a da página 33. A da página 35... que é fazer a leitura, né, do texto complementar e responder a perguntinha, é para amanhã, tá? Então, essa eu não vou corrigir hoje. Agora, nós vamos lá para a página 38. Na página 38, é o seguinte. Baseado nos versos da peça do teatro Calabar, responda. Aí tem um versinho aqui do lado. O que significa a expressão Brasil holandês? Ela era uma expressão usada para fazer referência à presença holandesa no Brasil durante o período colonial. A primeira invasão se deu entre 1624 e 1625 e ocorreu na cidade de Salvador, capital da colônia naquela época. O segundo ataque dos holandeses resultou na permanência desses por 24 anos aqui no Brasil, e foi marcada pela administração de Maurício de Nassau. Então, eles chamavam de Brasil holandês, né, todos os que... É porque ficaram, né, durante muito tempo, os holandeses ficaram aqui no Brasil, por isso ele ficou conhecido como Brasil holandês. Por que os autores afirmam que no Brasil havia lugar para o português e para o Banco de Amsterdã? Aqui, no caso, como nós vimos, né, a presença holandesa aqui no Brasil, na colônia portuguesa, ela foi marcada por investimentos dos holandeses na produção açucareira brasileira. Muitos senhores de engenho, vários de origem portuguesa, receberam empréstimos dos bancos de Amsterdã. Daí a fala dos autores lá no verso, né, que o Banco de Amsterdã era como se tivesse ajudando aqui o Brasil colonial, né? O Brasil, a colônia portuguesa, no caso, enquanto os holandeses estavam aqui, certo? A charge agora. O que tinha que fazer aqui na charge? Essa charge, queridos, ela trata da expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro. Além disso, ressalta o fato de que eles levaram técnicas de produção açucareira para as Antilhas, concorrendo com o açúcar brasileiro, né? Então, ele diz, né, vamos plantar batatas, né? E ele diz que não, que eles vão plantar açúcar, né? Então, essa seria a resposta. Página 38, era uma cruzada, né? Uma cruzadinha. Então, só vou dar a resposta aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá bom? Primeiro, Maranhão. Batavos, a 2. 3, Angola. A 4, queridos, Bragança. A 5, Sebastianismo. A 6, Luso, brasileiros.
A 8, Amsterdã. A 9, Flamengos. E a 10, Guararapes, né? Então, essa é a resposta da cruzadinha, certo? Agora, a próxima página é a 41. Vamos lá. Explique o motivo do principal desentendimento entre colonos e jesuítas no século XVI e XVII. Bom, o desenvolvimento ocorria porque ocorria porque de maneira geral os jesuítas se opunham à escravidão dos índios. Lembra que a prof falou lá no vídeo, né? Por outro lado, os colonos queriam escravizá-los e chegaram a atacar aldeamentos administrados pelos padres. Então, era esse o motivo do desentendimento entre eles ali, entre os colonos e os jesuítas. Que os jesuítas, então, se opunham à escravidão e os colonos queriam escravizá-los. Agora, da página 41, nós vamos lá para a página 45. Só para eu fechar aqui. Então, vamos lá. Tinha um texto, né, para vocês lerem. E sobre a atuação dos indígenas no período colonial, pode-se afirmar que em alguns momentos nativos europeus se aliaram. Então, a letrinha C, né? Marcar a letrinha C. Apesar dos esforços metropolitanos no sentido de evitar a escravização dos índios nas terras brasileiras, variados mecanismos foram utilizados pelos colonos e tal, exceto, então, a resposta certa seria a letrinha D, a ação missionária jesuítica evangelizando o gentil, a letrinha D, que aqui não era a resposta correta, né? Seria exceto, tá bom? A próxima página, 48, né? Vamos lá. Aqui, então, olha só. A resposta, então, para a pergunta 1 da página 48 seria a letrinha B, tá? Letrinha B, a perguntinha perguntava sobre o Tratado de Madrid, né? Então, redefiniu as fronteiras territoriais na América do Sul com base no Utipocidetes. Seria a resposta certa. B. Para ver aí. Falso e verdadeiro. Então, a primeira, falso. A segunda também é falso. A terceira, verdadeiro. A quarta é verdadeiro. E a quinta é verdadeiro. Então, vai ficar falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Certo? Essas frases aí. A número 3. Explique as principais motivações para as longas viagens realizadas pelos bandeirantes paulistas. Também a prof explicou no vídeo, tá aí no texto também, né? Então, é o seguinte. As principais motivações dos bandeirantes eram aprisionar os índios, né? Então, de etnias estabelecidas distantes ali do litoral, que eram capturados, a maioria ficava em São Paulo para exercer trabalho. Havia também a busca por metais preciosos, por diamantes. Finalmente, contratos eram estabelecidos entre bandeirantes e senhores de escravos, resultando na destruição de vários quilombos. Então, por esse motivo, é que os bandeirantes viajavam, né, por longas distâncias aí. Certo? E a última página de hoje, a página 49. Tinha um texto aqui para vocês lerem, uma gravura no que você vê, para você observar a gravura. E com base no texto e na gravura, você teria que responder as seguintes perguntas. Que grupos de pessoas participam da cena retratada? Apenas homens participam do confronto? Justifique a sua resposta. Então, primeira pergunta. Índios e prováveis caçadores de índios. Mulheres e crianças também aparecem ali na imagem. Destaca-se
a imagem de uma mulher morta, provavelmente morta, com uma criança abraçada ao seu pescoço, né? Então, ali na imagem a gente pode ver isso também. Descreva as armas utilizadas pelos dois grupos. De acordo com a imagem, o combate é equilibrado. É difícil, né? Os caçadores de índios utilizavam armas de fogo, enquanto os índios utilizavam arcos e flechas. O combate não é equilibrado, embora os índios fossem muito bons, né? Muito eficientes no uso de suas armas, muito eficientes no uso de arco e flecha. Mas contra armas de fogo fica difícil, né? O combate ser equilibrado. E a última, em sua opinião, qual foi a intenção do artista produzir essa imagem? Essa é a resposta pessoal. Por que você acha? Qual é a sua, né? O que você pensa sobre o Johann Moritz Rugendas ter produzido essa imagem? Então, essa é a resposta pessoal, né? O que será que ele quis retratar ao produzir essa imagem? Qual foi a intenção do artista? Você deve colocar ali daí, que essa não... Daí eu estaria dando a minha opinião, né? E eu quero saber a sua opinião, tá bom? Queridos, então essa foi a aula de hoje, a correção aí das tarefinhas. Espero que vocês tenham conseguido corrigir. Alguns ainda não me mandaram essas tarefas, não me mandaram esses arquivos ainda, tô esperando, tá? Os que já me mandaram, eu já dei um visto ali, já marquei, né? Quem mandou, quem não mandou. Então, vamos lá, gente, não deixa acumular. Eu sei que alguns estão com dificuldade aí, né, pra mandar, mas se não tiver conseguindo mandar mesmo, entre em contato no privado comigo, com a Prof. Jennifer, né, fala o que tá acontecendo aí, pra gente poder ajudar vocês, tá bom? Então, essas são as respostas às perguntas aí, corrijam. Se você não fez exatamente igual, né, as respostas descritivas aqui, mas a sua escrita aí deu a entender isso, que a prof colocou aqui para vocês, não tem problema, tá? Não precisa apagar e fazer exatamente igual aqui, vocês já sabem disso, né? Pode ser com as palavrinhas de vocês, mas dando a entender, né, a resposta tem que estar parecida no caso aqui, certo? Então, não precisa estar exatamente igual tá aqui. Tá bom, queridos? Beijo, então, até a próxima aula. Tchau, tchau!